Enfim, se você tiver sua Bíblia aí, se você não tiver, se você tiver o seu celular, serve também. Queria pedir para você abrir em 2 Samuel capítulo 16. 2 Samuel capítulo 16. Na verdade, eu vou ler só o comecinho do versículo 1, depois eu vou pular para o 5. Mas fica tranquilo que está tudo no telão, então se você se perder, só olhar para cá e acompanha comigo daqui. Tá bom? Diz assim: Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, e esse monte é o Monte das Oliveiras, e isso eu coloquei esse adendo ali, porque isso vai ser importante para mim lá na frente, tá? Então Davi passa pelo Monte das Oliveiras, e lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Pulando para o versículo 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do teu filho, Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje eu recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Gente, essa semana, na verdade esse mês foi um mês que a gente escolheu para falar sobre autoestima. Mês passado a gente gastou um mês inteiro falando sobre depressão, falando sobre... O que mais a gente falou além de depressão, que eu me perdi? Angústia, boa, gostei. Medo. A gente gastou um mês inteiro falando sobre isso, e esse mês a gente decidiu continuar sobre esse assunto, mas com uma pequena mudança. Ao invés de a gente falar de depressão, de angústia, a gente decidiu falar sobre autoestima ou baixa estima. E aí, assim, quando eu penso e quando falam assim: Bruno, pode fazer esse house? Eu falo assim, beleza, posso fazer. E a primeira coisa que me lembrou foi: cara, ninguém melhor para falar de baixa estima do que falar sobre o Rodrigo Hilbert. Então o título da minha pregação é: precisamos falar sobre o Rodrigo Hilbert. Porque não dá. Simplesmente não dá. A primeira pergunta que eu vou fazer no céu quando eu chegar lá, eu falo assim: Deus, por quê? Por que alguém pode vir à Terra deste jeito? Não dá para comparar. O cara é bonito. E assim, uma vez eu passei por ele ao vivo. O cara é bonito de verdade. Isso é que irrita. Não é que ele é bonito na foto. Não, o cara é bonito de verdade. O cara é bonito, ele cozinha. Não bastasse cozinhar, ele decidiu ter um programa de cozinha. Porque ele queria esfregar na cara de todos os homens do Brasil que ele cozinha e você não. É quase isso. Ele tem uma família linda. Você olha para a mulher e para os filhos dele, você fala assim: cara, ok, assim, parece novela, parece que foi montada aquela família, não parece de verdade. Que mais? Ele faz crochê. É sério, ele faz crochê, ele faz yoga. Cara, daqui a pouco ele está aí, sei lá, achando a cura do câncer, alguma coisa assim. Mas, cara, não dá. Quando você olha para o Rodrigo Hilbert, e o Rodrigo Hilbert está na moda agora, a gente fala tudo do Rodrigo Hilbert, porque o Rodrigo Hilbert... Quando você olha para o Rodrigo Hilbert, a minha sensação como homem é assim: cara, jamais, em tempo algum, eu chegarei no nível do Rodrigo Hilbert. E a minha sensação, assim, imediatamente você fala assim: cara, eu não tenho a menor capacidade de me comparar com ele. E, enfim, usando essa ilustração,
quando eu penso em baixa estima, eu penso algo nessa linha. O que acontece? Eu trouxe 2 réguas aqui. O Stallone me zoou porque eu tinha trago uma régua. Faz sentido. Quem traz uma régua para a igreja? Ninguém. Cara, quando eu olho para a nossa sociedade, quando eu olho para o mundo que a gente vive, o que eu vejo é o tempo inteiro o mundo jogando para nós e colocando na nossa mão várias réguas. E o mundo fala assim, cara, olha, essa é a régua que você vai usar para medir a sua vida. O mundo fala assim, cara, sabe quantos zeros você tem que ter na sua conta bancária? Essa aqui é a régua. Toma, você vai medir o seu sucesso, você vai medir o seu valor, você vai medir a sua vida com base nessa régua que eu estou te dando. E aí você olha para aquela régua e você fala assim, cara, essa régua é muito grande. E quando eu começo a medir a minha vida em função dessa régua, eu vejo assim, cara, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, eu sou muito pequenininho perto dessa régua aqui que o mundo me deu. Ou então, e aí quando você começa a se acostumar com essa régua, o mundo vira e ele te joga essa outra régua pequenininha. E ele fala assim, esse aqui tem que ser o seu peso. Essa aqui tem que ser a largura da sua cintura. E aí você começa a falar assim, cara, mas eu não caibo dentro dessa régua. Essa régua é muito pequena. E você começa a falar assim, cara, eu não faço parte, eu devo ter alguma deformação, não é possível, porque a régua que o mundo me deu, eu simplesmente não me encaixo dentro dessa régua. E aí você começa a lutar, e você começa a virar a sua vida de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque você quer encaixar nessa régua, e de repente o mundo vai e te joga uma terceira régua grande de novo. E ela fala, cara, isso aqui tem que ser a quantidade de followers que você tem no teu Instagram, senão você não é relevante para a sua sociedade, você não é relevante para a tua geração. E aí você começa a olhar e fala assim, cara, definitivamente eu não tenho tantos followers, definitivamente eu não sou relevante, definitivamente eu não vou conseguir causar um impacto na minha geração, definitivamente eu não vou conseguir transformar o mundo, porque quando eu olho para a régua que o mundo joga na minha mão, que o mundo coloca na minha mão, eu falo assim, cara, eu não sou capaz. E para mim, baixa estima está diretamente relacionado a você achar que o seu valor, que você não tem valor, ou que você tem pouco valor, porque você não se adequa às medidas que o mundo te dá, ou às réguas que o mundo te dá. O mundo está o tempo inteiro tentando te medir com as réguas que ele tem, com as réguas que algum dia alguém definiu. Algum dia alguém definiu que beleza é esse padrão. Que para você ser bonita, você tem que ter o cabelo desse jeito, o corpo desse jeito, seu contorno tem que ser desse jeito, você tem que vestir essa roupa e você tem que estar, enfim. Ou então alguém falou que para você ser um homem de sucesso, você tem que ter esse comportamento, você tem que fazer esse tipo de coisa, o seu corpo tem que parecer assim, você tem que ter fotos desse tipo, você tem que ter tantos zeros na tua conta bancária. É o tempo inteiro, são as réguas que o mundo vai te jogando. E o problema e o perigo é quando a gente aceita essas réguas e a gente abraça essas réguas e a gente fala assim, essa é a minha régua. Essa é a régua que eu tenho que usar para medir a minha vida. E a gente entra no loop de baixa estima. Agora, o mesmo Davi, e eu já vou entrar nessa história, mas o mesmo Davi que nesse momento estava sendo criticado e que estava sendo amaldiçoado por alguém e que num determinado momento virou e falou assim, cara, realmente, deixa ele amaldiçoar, vai que eu não sou realmente capaz, vai que eu realmente não sou tudo isso, vai que eu realmente sou quem ele está falando que eu sou, um assassino, um bandido, vai que ele tem razão. Esse mesmo Davi, em Salmo 139, ele escreve o seguinte, sim, essa é a versão da mensagem. Tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma. Eu sou maravilhosamente formado. Eu te louvo, eu te adoro. Que criação. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como eu fui feito, aos poucos, como fui esculpido. Eu amo essa frase, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Davi fala, cara, eu fui esculpido por Deus.
individualmente esculpido por Deus. Deus, ele não me colocou numa fábrica, numa produção em escala e começou a falar assim, lá vai mais um, tem mais um ser humano, mais um ser humano, mais um ser humano e um monte de anjinho, um operário lá olhando e vendo se as máquinas estavam funcionando bem. Não foi isso que ele fez. Ele falou, cara, do nada, não existia nada. Ele pensou, ele imaginou, ele falou assim, cara, eu vou criar o Bruno. E ele, do nada, ele construiu quem eu sou. Ele moldou quem eu sou. Do nada, ele olhou e falou assim, cara, eu acho que o mundo precisa da Raquel Racine. E do nada ele veio e ele construiu a Raquel, a Isabela, o Mendes, o Mateus. Do nada ele pensou e ele falou assim, cara, eu vou fazer essa pessoa desse jeito, com essas características. E essa pessoa, esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher vai ter essa função na terra, vai ter esse propósito na terra. Ele pensou aquilo desde o começo e ele foi criando osso a osso, ele foi criando cada parte da gente. E ele foi aos poucos montando a gente e dando um propósito para a gente. E a Bíblia fala que ele conhece os nossos dias, ele sabe por que a gente está aqui, por que a gente nasceu. E aí eu te pergunto, se Deus gastou o tempo dele, gastou a energia dele para poder criar cada um de nós individualmente, será que ele gostaria de medir cada um de nós com a mesma régua? Ou será que na verdade ele está falando assim, Bruno, esquece a régua que o mundo está te jogando, deixa isso de lado, eu tenho a minha régua para medir você. Eu te meço de uma forma especial, porque eu sei como eu te formei, eu sei como eu te criei, eu sei para que você nasceu nessa terra. Então deixa que eu te digo o teu valor. Esquece as réguas desse mundo. Deixa que eu vou te falar qual é o teu valor. Deixa que eu vou te falar o que é sucesso. Cara, definitivamente eu não nasci para ser o Rodrigo Hilbert. Definitivamente. A começar, né? Não sou bonito igual ele. Talvez o Lute seja, mas... Mas sabe de uma coisa, cara? O Rodrigo Hilbert é o pior Bruno Doller que esse mundo já conheceu. Porque ele não nasceu para fazer o que eu nasci para fazer. Ele não foi criado para fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Eu nasci com um propósito, eu nasci com um objetivo, que é diferente do dele. Ele pode ter tudo isso, e eu admiro ele de verdade. Eu acho fantástico, o cara tá lá, e ele cozinha, ele é um baita exemplo de homem. E eu realmente admiro ele, mas cara, não adianta eu querer viver a vida dele, porque eu fui criado para viver a minha vida. E eu tenho que começar a entender o meu valor, e começar a entender quem eu sou, baseado naquilo que Deus me criou para ser. Então, se Deus me criou para estar para fazer engenharia, para trabalhar num escritório, é isso que eu vou fazer. E eu vou entender sucesso diante daquilo que Ele fala assim, olha, isso é sucesso para você, esse é o plano que eu te dou, essa é a trilha que eu estou colocando na tua frente. Mas aí, às vezes, enfim, você pode virar para mim e falar assim, legal, Bruno, tudo bem, mas eu já passei dessa parte. Eu já entendi que eu tenho um propósito, eu já entendi que eu tenho uma missão, eu já entendi que eu fui escolhido individualmente, eu já entendi que eu fui criado individualmente por Deus. O meu problema não é necessariamente esse. O meu problema é que quando eu pego essa régua que mede a minha vida, com todas as particularidades da minha vida, eu ainda me acho em falta. Eu ainda olho para o meu propósito, eu olho para aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu falo assim, cara, eu estou muito longe de atingir aquilo. Ou então eu olho na minha carreira, na minha profissão, e eu falo assim, Bruno, a essa altura eu imaginei estar em outro lugar, em outro nível. Eu imaginei que a essa altura eu já ia estar ganhando tanto, ou então que a essa altura eu já ia ter um escritório desse tipo, que a essa altura eu já teria um consultório assim, que a minha agenda já estaria assim, que eu já teria um contrato assinado com essa firma, com aquela firma, ou com este clube. Você fala assim, eu já entendi que eu tenho a minha história, que eu tenho a minha jornada, mas quando eu olho para a minha jornada, eu ainda acho que eu estou atrás. E aí eu queria pegar essa história, voltar para a história de Samuel e comparar ela com uma história que tem lá no Novo Testamento. Para eu te dar um pouco de contexto, o que está acontecendo aqui em Samuel, ele tinha o que estava acontecendo aqui em 2 Samuel, Davi ele tinha um filho, Absalão, e Absalão estava vindo tomar Jerusalém, tomar o trono de Davi, o reinado de Davi. E Davi ele sai fugido às pressas de Jerusalém, e assim que ele sai de Jerusalém, ele sobe o Monte das Oliveiras para passar para o outro lado. Ele estava caminhando talvez em direção a Jericó,
no caminho, né, que levava a Jericó, e ele sobe o Monte das Oliveiras e desce. Quando ele desce, ele cai nessa cidade. E nessa cidade, ele encontra um homem que era da linhagem de Saul. Saul era o antigo rei de Israel, quem Davi veio para substituir. E esse homem que tinha perdido tudo, porque como ele era da linhagem do rei, ele tinha lá uma herança enorme para receber, ele tinha terras, ele tinha poder, ele era da linhagem real. Esse homem que um dia teve na linhagem real, agora se vê sem nada. Ele encontra Davi passando e ele decide amaldiçoar Davi. E ele pega um monte de pedra e ele começa a jogar em Davi. E ele fala assim, cara, você é um assassino, você é um bandido. E ele taca pedras, e ele taca pedras. E o tempo inteiro ele tacando pedras, o caminho inteiro, até o lugar em que Davi parou para descansar, ele estava tacando pedras. Então pensa isso, Davi tinha descido do Monte das Oliveiras e ele é recepcionado com uma chuva de pedras. Quando a gente olha em João capítulo 8, João capítulo 8 começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então Jesus tinha subido ao Monte das Oliveiras e de repente ele desce. E quando ele desce, ele vai direto para o templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante dele. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. Então pensa só, Davi de um lado desce do Monte das Oliveiras e é recepcionado com uma chuva de pedras. Jesus do outro lado desce do Monte das Oliveiras e é recepcionado com uma quase chuva de pedras. Aqui em 2 Samuel, Davi, ele ouviu tudo que o mundo falou e ele começou a questionar quem ele era. Ele começou a questionar o valor dele. Davi tinha dúvida de que ele era o rei de Israel? Não. Davi tinha dúvida do propósito dele nessa terra? Acredito que não. Davi sabia porque ele tinha sido criado. Ele sabia a missão que ele tinha à frente dele era liderar o povo. Mas Davi começa a falar assim, olha, talvez eu seja isso mesmo. Afinal, eu mandei matar Urias. Eu mandei matar, isso é verdade, ele está falando, é assassino. O cara estava acusando ele de ser assassino da família de Saul, e ele estava falando assim, cara, beleza, talvez eu realmente seja um assassino. Davi, ele tinha entendido que a régua dele, ele já tinha tomado posse da régua dele, mas ele estava falando, cara, quando eu olho para cá, eu não consigo perceber o meu valor. Talvez realmente eu tenha pouco valor, talvez eu não tenha esse valor todo, talvez eu tenha que ser amaldiçoado mesmo. Mas essa mulher não tinha. E na verdade, quando essa mulher chega até Jesus, os mestres da lei começam a colocar essa mulher de frente para a régua deles, a régua que eles tinham. E começam a falar assim, olha, eu estou medindo essa mulher, a gente está medindo essa mulher. E quando eu meço essa mulher de acordo com a nossa régua, a régua do mundo, a régua que a gente tem, o que eu encontro é uma mulher adúltera. O que eu encontro é uma mulher que não tem valor. Eu encontro uma mulher que não merece a vida. E o mundo começou a pegar e tentar medir aquela mulher. E falar assim, realmente, ela não tem valor. Talvez se a gente tentar essa outra régua aqui, se a gente tentar medir ela dessa outra forma, não, também não tem valor, mata ela. Apedreja ela. E eles levam até Jesus e falam assim, Jesus, está vendo? Quando a gente mede ela com essa régua, ela não é boa o suficiente. Quando a gente mede ela com essa régua, ela não é boa o suficiente. E cara, sabe o que eu acho sensacional é que Jesus ele vira e fala assim, não é nem a régua grande e não é nem a régua pequena que eu vou usar para definir o teu valor. A régua que eu uso para definir o teu valor é essa aqui. É a minha cruz. É assim que eu meço o teu valor. É assim que eu meço se você tem valor para mim ou não. Se o mundo vem tentando pegar e te medir aqui e falar assim, cara, olha, você não tem valor, eu estou te medindo, você não tem valor. Ou então se o mundo está tentando chegar aqui e falar assim, cara, eu estou te medindo, você não tem valor. Jesus está falando, esquece as duas réguas e olha para a minha régua. E olha para a minha régua, porque eu vi valor em você. Eu vi algo em você precioso e foi por isso que eu escolhi morrer nessa cruz. Quando Deus olha e Ele vê o sangue de Jesus sobre você, Ele fala, não existe nada mais precioso, não existe nada com mais valor nesse mundo do que você. Jesus olha para essa régua e Ele fala, ele pega a régua dele, Ele mede a mulher com a régua dele e Ele fala assim, eu só vejo pecados perdoados, uma nova vida,
uma nova história, um futuro de sucesso, eu não condeno. Eu não condeno. Vá viver a sua vida, vá, não peques mais. Eu não te condeno, porque na minha régua você tem todo valor do mundo. Cara, eu não sei se essa é a tua situação, eu não sei se é esse o que está te incomodando. Seja pegar a régua que vem de outras pessoas e querer se medir com base na vida dos outros. Não sei se você olha para o B e você fala assim, cara, eu não tenho a vida igual o B tem. E começa a se comparar e você começa a entrar numa noia. Porque você vê as outras pessoas tendo sucesso e você supostamente não tendo sucesso. Eu não sei se você está se comparando ao que o mundo diz que é legal. Eu sou feia, eu sou gorda. Por quê? Porque o mundo diz que é. Eu não sou bom o suficiente, porque o mundo diz que é. Eu não tenho valor, eu não tenho impacto para a minha geração, porque o mundo diz que se eu não tiver 1 milhão de seguidores, então eu não tenho valor. Ou então se você já pegou a sua regra e você falou assim, cara, eu entendi já o meu propósito, mas, cara, eu estou sentindo que eu ainda estou abaixo. Eu estou sentindo que eu ainda não sou bom o suficiente, estou sentindo que eu estou decepcionando Deus, ou que eu estou decepcionando a mim mesmo, sei lá. Cara, saiba que Jesus é a resposta. A gente tem que deixar a régua do mundo de lado, abraçar a nossa régua e começar a medir a gente de acordo com o parâmetro de Deus. Medir a gente como Deus mede a gente. Mas tem hora que cansa, né? E aí se a banda quiser se juntar. Tem hora que cansa, não cansa? Tem hora que cansa a gente entrar nesse loop de autoestima e baixa estima. Porque o que mais tem é uma legião de pessoas te ensinando a ter autoestima. O que mais tem são pessoas estudadas, pessoas que foram e pesquisaram a fundo formas de você se amar, formas de você estar feliz com você mesmo. E existe uma série de regras, talvez não de regras, mas uma série de dicas do que fazer para você se amar, o que fazer para você encontrar o lado bom na sua vida, o que fazer para encontrar as suas qualidades. E aí a gente entra nisso, a gente começa a ver tudo isso, e a gente vai galgando, e a gente se compromete a olhar o lado bom, e a gente se compromete a olhar as qualidades que a gente tem. E a gente se compromete a fazer isso, e a gente, daqui a um tempo, quando a gente percebe, a gente está super bem, a gente está de bem com a gente tem a nossa autoestima restaurada e está tudo ótimo. Até o próximo momento em que a gente cai na realidade de que passou aquele momento. Passou e agora eu não estou mais me sentindo tão bem. Eu não estou mais conseguindo enxergar o lado bom das coisas. Okay. E eu estou me sentindo menosprezado, estou me sentindo sem valor. Eu sinto que as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço. E aí eu vou e consulto todo aquele material de novo. E eu começo a me esforçar de novo para subir aquela ladeira. E a gente vive essa vida de autoestima, baixa estima, autoestima, baixa estima, autoestima, baixa estima o tempo inteiro. E isso cansa. E tem hora que isso cansa. Tem hora que a gente fala assim, cara, por que eu não posso só ficar todos os dias de bem? Por que eu não posso só olhar no espelho todos os dias e estar de bem comigo mesmo? Por que eu não posso simplesmente ir para o trabalho todos os dias e me sentir valorizado? Por que toda hora, sabe? Uma hora estou bem, uma hora estou mal, uma hora estou bem, uma hora estou mal, uma hora estou bem, uma hora estou mal. E essa oscilação cansa. E tem hora que, sabe, que não aguenta mais. E aí eu queria pegar o final desse texto de 2 Samuel. Porque fala assim, olha, assim que, à medida que eles prosseguiam pela estrada, Simei ia na encosta do monte jogando pedras e terra. Passa o próximo para mim, por favor. E fala que eles ficaram muito cansados. E que quando eles chegaram ali, o rei e todo o povo estava com eles. E quando chegaram no seu destino, eles estavam exaustos. E lá, eles descansaram.
eu pensei que se eu conseguisse chegar onde Davi chegou, talvez eu achasse o descanso que Davi achou. Porque essa montanha-russa da vida cansa. Então, se eu conseguisse achar o lugar que Davi achou para descansar, depois que Davi questionou o valor dele, depois que Davi ouviu um mundo dizer que ele não era bom o suficiente, se eu conseguisse achar o lugar para onde Davi foi e descansou, talvez ali eu achasse o descanso que eu estou procurando, o descanso para essa montanha-russa toda. E aí, quando eu olhei para esse verso, a primeira pergunta que eu fiz foi: onde Davi chegou? Onde que eles estavam indo? E o que eu descobri foi que a NVI, que é a versão que eu uso, na verdade ela bota essa expressão chegaram ao seu destino. Volta um para mim, por favor. A NVI ela usa essa expressão chegaram ao seu destino para esconder uma incoerência que o texto original traz. Porque o texto original em momento nenhum menciona para onde eles estão indo. Talvez a Almeida Revista e Corrigida, que é a próxima, traduza melhor o original. Quando ela fala assim, ó: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Ali onde? Ali onde? Quando você olha o original em hebraico, é exatamente assim a frase. Eles chegaram cansados e descansaram ali. Mas esse ali não se referencia a nada. Esse ali não fala sobre lugar nenhum. É como se falasse assim: Bruno chegou e comeu ali. Bruno chegou onde? Esse ali não tem sentido. Essa expressão fica sem sentido. E foi aí que eu comecei a buscar o que os estudiosos, o que os especialistas em hebraico e aquelas pessoas que estudam a Bíblia no profundo têm para dizer. E o que eu descobri é que, na verdade, aquela palavra cansados não significa o estado que eles chegaram. Ou o comentário Pulpit fala assim: cansados, evidentemente o nome de um lugar, pois Davi refrescou-se ali. Provavelmente era uma hospedaria para caravanas, cujo nome completo era Descanso para o Cansado. Mas gradualmente o título foi encurtado até a última palavra, cansado. É como a gente fala assim: onde é que a gente vai depois da Vibe? Vamos no Village. Você não fala vamos ao Shopping Village Mall. Você vai subtraindo parte dessa palavra porque é mais fácil. Então, o que esses estudiosos dizem é que, na verdade, cansado não era o estado de espírito deles e nem o estado físico deles, mas cansado era para onde eles estavam indo. O destino deles era uma hospedaria que se chama Descanso para o Cansado. E quando eles entraram no Descanso para o Cansado, eles conseguiram descansar. E eles saíram desse loop de autoestima e baixa estima. Eles saíram dessa vida louca, em que uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Eles simplesmente encontraram finalmente o descanso. E Jesus fala em Mateus 11: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu sou o descanso para o cansado. Vinde a mim você que está cansado, porque eu te darei descanso. Se eu achasse o lugar para onde Davi foi, se eu achasse onde Davi chegou para encontrar descanso, então também eu acharia descanso. Pois bem, o que eu descobri é que eu já achei esse lugar, e esse lugar se chama Jesus. E quando eu entendo que eu estou em Jesus, eu tenho descanso. Quando eu entendo que eu estou nele, quando eu entendo que ele me abraça com seus braços, quando eu entendo que ele é que me protege, quando eu entendo que cada passo que eu dou é guiado e protegido por ele, quando eu entendo que é ele que está olhando para mim e é ele quem está dizendo o meu valor, quando eu entendo que ele é quem está me medindo com base na cruz dele, que ele levou, onde ele morreu, quando eu entendo que a minha vida é cuidada por ele, de repente eu saio desse ciclo de alta e baixa estima e eu entro definitivamente no descanso. E eu começo a falar assim: Pai, eu entendo agora o meu valor. Pai, agora eu vivo de bem comigo. Eu saí desse loop de alta e baixa estima. Agora eu vou desfrutar quem eu sou, porque eu entendi onde eu estou. Eu entendi quem me comprou. Eu entendi quem morreu por mim. Eu entendi o que ele pagou para me ter de volta. Eu entendi que se eu estou em Jesus, eu tenho todo o valor do mundo. Cara, eu queria te convidar para ficar de pé, para a gente encerrar.
não sei se essa foi a tua condição quando você chegou aqui. Eu não sei se quando você chegou aqui, você estava naqueles vales e você estava assim, eu não estou bem. Talvez você provou umas 2, 3, 4 roupas e chegou à conclusão que nada te caía bem. Ou talvez você pensou, para que eu vou para a Vibe? Vai chegar lá, ninguém vai me notar, ninguém vai reparar em mim, ninguém vai falar comigo. Eu vou entrar e eu vou sair daquela igreja e que diferença vai fazer? Ou então isso foi algo recorrente na tua semana. Tudo bem, eu vou para a faculdade, mas para quê? Para que eu vou para a faculdade? O que me espera no futuro? Sou só um aluno medíocre, uma aluna medíocre. Para que eu vou entrar naquele trabalho? Se me demitissem amanhã não ia fazer a menor diferença. Para que eu vou para o escritório? Para que eu vou trabalhar um pouco mais? Para que eu vou dedicar um pouco mais? Para que eu vou sair da minha zona de conforto e dedicar aquilo que eu tenho para pessoas que não me dão valor? Eu não sei se essa foi a condição da tua semana, ou se está sendo a condição do teu mês, ou se está sendo a condição da tua vida. Alguém falando que você não tem valor, uma voz no teu ouvido falando que você não tem valor. Cara, eu queria te convidar hoje a entrar no abraço de Jesus, a entrar no colo de Jesus e descobrir ali descanso. E descobrir que você tem valor sim, que você tem muito valor, que não existe ninguém mais valioso que você, que Ele te comprou, que Ele te fez. Do nada Ele te fez, Ele te imaginou, cada detalhe Ele imaginou e Ele esculpiu com a mão dEle. Ele te deu um propósito que é só seu, Ele te deu uma história que é só sua, Ele te chamou para um chamado que é só seu. Ele morreu no seu lugar. Ele não morreu pelos pastores ou pelos apóstolos, Ele morreu por todos nós, Ele morreu por você. Quando Ele estava naquela cruz, Ele estava pensando em você. Em todo o percurso que Ele estava para a cruz, a cada passo que Ele dava e que o corpo dele pensava em desistir, que o corpo dele pensava em entrar em colapso, porque não tinha sangue, porque a dor era demais, pelo medo da morte, a cada passo que Ele dava, Ele lembrava, não, existe uma pessoa que tem valor, existe uma pessoa que vale a pena eu ir até o final, vale a pena eu ir até aquela cruz, vale a pena eu morrer, vale a pena eu sofrer por Ele, vale a pena eu sofrer por ela. Ele tem valor, ela tem valor. E eu queria te convidar a entrar nesse descanso. Eu queria te convidar a ter liberdade nesse lugar e começar a desfrutar da presença de Deus que está aqui. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser levantar a sua mão.